Olá, amigos, colegas e alunos. Estamos aqui mais uma segunda-feira juntos, um pouco tarde hoje, né? Passamos muito das 21 horas. Infelizmente, eu tive um atraso no voo. Além do atraso no voo, até você conseguir chegar no hotel, logar o computador, logar no aplicativo, tem dessas intercorrências. Mas a gente não vai deixar de passar para vocês um pouquinho desse tema maravilhoso que a gente está combinando desde antes do carnaval. No carnaval nós não conseguimos, mas hoje, nem que seja meia-noite, a gente vai dar um jeitinho de entrevistar o professor Roberto de Carvalho Santos, presidente do IEPREV, que vai trazer para nós aí alguns aspectos técnicos da PEC 6 de 2019. Então vai ser muito bacana. Nós também não vamos nos estender muito hoje, em razão já do adiantado da hora. Mas então vou aproveitar e dizer boa noite, doutor Roberto, tudo tranquilo? Boa noite, doutora Ana. Obrigado pelo convite. Estamos aí pelo adiantado da hora, mas à disposição de todas as pessoas que estão aguardando essa live para falar sobre essa PEC 06 de 2019, que foi encaminhada aí para a implementação do Congresso Nacional. Que ótimo, doutor Roberto. Então, nós dois, a gente vem já há vários dias aí, né? Na verdade, desde que a PEC foi protocolada, a gente vem conversando sobre ela, vem tratando de alguns pontos, falando de. Até em alguns pontos a gente pode divergir de pensamento, em outros a gente pensa muito parecido. E eu queria então que você fizesse uma introdução de uns 5 minutinhos antes da gente partir para o ponto a ponto de alguns benefícios. Queria que você fizesse uma introdução de o que você sentiu quando você leu a PEC, né? Quando a gente estava naqueles dias, sabendo que ela ia ser protocolada, esperando o texto, quando você pegou e deu aquela primeira lida, o que você sentiu nessa primeira lida? Bem, inicialmente nós tínhamos uma PEC que foi encaminhada no governo de Michel Temer, a PEC 287, de 2016, que havia uma expectativa por parte da imprensa e de vários interlocutores com os quais a gente conversava, no sentido de aproveitar aquela PEC 287, que já havia sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e também na comissão especial, após aquelas 40 sessões que ocorreram e que houve aí o relatório do deputado Arthur Maia, que era o relator na comissão especial. Porém, a proposta apresentada, ela não tinha qualquer condição de aproveitar aquele texto já aprovado na comissão especial, porque ela realmente desfigurou, ela descaracterizou toda aquela proposta inicialmente concebida. E não havia nenhuma emenda que havia sido apresentada na comissão especial que contemplasse tais alterações que foram propostas pela PEC 06 de 2019. Já havia uma discussão anterior de se prever a possibilidade de se criar um regime de capitalização e realmente nenhuma das emendas lá na comissão especial, no governo Temer, previa tal envergadura de mudança nos nossos regimes de previdência social. Portanto, quando ela foi apresentada, não há dúvida que gerou um certo espanto, uma certa estupefação por parte de nós especialistas, porque ela veio de forma muito mais gravosa do que o próprio governo anteriormente havia discutido. Então, realmente, ela é uma PEC que ela é muito mais, ela torna muito mais difícil o acesso aos benefícios previdenciários, seja no regime geral da Previdência Social, nos regimes próprios da Previdência Social, e provoca, ao invés de uma mudança que a gente chama paramétrica, uma profunda mudança estrutural no nosso regime de previdência, que vai ser, e um outro aspecto que me chamou muito a atenção, foi a questão da desconstitucionalização, né, o objetivo de remeter a uma norma infraconstitucional o nosso arcabouço previdenciário de uma forma geral. Então, não há dúvida que essa PEC 06 de 2019 ela é bem mais gravosa, ela é bem mais restritiva do que a PEC 287 de 2016 e, portanto, não há dúvida que ela, ao contrário do que havia sido anunciado, de combate a privilégios, ela vem realmente restringir gravemente os direitos sociais
que estão contemplados na Constituição Federal de 88. Entendi. Não, concordo. Eu até vou pedir já para avisar os nossos seguidores que eu estou olhando para o lado, não porque eu não estou prestando atenção, é porque hoje eu estou usando o aplicativo do celular, é diferente de quando eu uso o computador. Aqui eu não consegui usar o computador, então eu tenho que olhar na tela para poder ver o Dr. Roberto, mas aí a imagem ela está vindo do celular. Então eu prestei bastante atenção nessa parte que você falou da desconstitucionalização, Roberto, e eu tenho visto que essa preocupação ela tem chegado a vários níveis de hierárquicos, inclusive do governo, porque aqui em Brasília, nas oportunidades que eu tive de conversar com algumas lideranças de partido e também de conversar até mesmo na Secretaria da Previdência, o ponto mais, talvez o ponto mais assim, como é que eu poderia dizer, o mais sensível tem sido essa questão da alteração dos pontos constitucionais. Essa alteração dos pontos constitucionais, inclusive, ela fez com que houvesse aí algumas manifestações de desembargadores, juízes e até mesmo do ministro Fux, que acabou se manifestando um pouco sobre Previdência. O que você acha, Roberto? Você acha que essa questão técnica, essa questão da desconstitucionalização, ela vai ter um impacto dentro do Congresso? E aqui eu estou te fazendo uma pergunta muito mais política do que técnica, antes da gente entrar na parte técnica. Você acha que essa desconstitucionalização, ela tem um reflexo dentro do Congresso? Você acha que a gente consegue mostrar para o Congresso Nacional essa questão do quanto está mexendo num sistema que era para ser uma cláusula pétrea? Perfeito. Eu acho que nós temos aí um momento muito importante, que é a Comissão de Constituição e Justiça, porque até só nós tivemos apenas uma sessão na CCJ, onde se elegeu o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e nós, vários institutos, inclusive o IEPREV, o IDDP, o IAPE, várias entidades, elaboraram uma nota técnica que vai ser encaminhada uma vez que for nomeado o relator dessa Comissão de Constituição e Justiça. Como nós dissemos há pouco, esse processo legislativo ele foi retomado, vai ser retomado do início. Então, vai ter que ter todas as sessões na comissão, na CCJ, para depois ir para a comissão especial. Então, nesse primeiro momento, o próprio ministro, ele bem externou a preocupação, porque essa retirada do texto constitucional, dos nossos princípios basilares, do nosso arcabouço constitucional, estabelece um cheque em branco para o legislador infraconstitucional regulamentar esse direito social, que é o direito à aposentadoria, à proteção social. Então, a Constituição, ela, na verdade, estabelece ali, naquela previsão, seja no artigo 40, na redação prevista na PEC 06, seja no artigo 201, critérios muito, vamos dizer, muito superficiais do que a lei complementar poderá estabelecer. Por exemplo, ela estabelece que lei complementar vai estabelecer qual será a idade mínima, lei complementar estabelecerá quais serão os critérios de cálculo para o benefício previdenciário, quais serão... Então, ali existe um arcabouço muito frágil, o que isso poderá desnaturar todo o nosso sistema de proteção social que nós temos hoje. Embora há uma crítica muito grande à nossa Constituição, foi a opção do Constituinte de 88 instituir uma Constituição analítica, uma Constituição que pudesse salvaguardar os trabalhadores, especialmente no tocante aos direitos sociais, para que não ocorressem alterações por normas infraconstitucionais que descaracterizassem aqueles princípios, aqueles postulados básicos definidos na Constituição Federal de 1988. Então, quando há não estabelece quais são as regras de acesso, não estabelece nem mesmo, por exemplo, uma questão que nos preocupa, a própria previsão que o benefício poderá ser reajustado não necessariamente para a preservação do valor real, do poder de compra do benefício previdenciário, a gente não sabe o que virá dessa lei complementar, quais são os critérios, quais são os requisitos. E mais, a lei complementar também criará o chamado regime, a chamada nova Previdência, que é a Previdência
privada, a previdência que é o regime de capitalização. Então, nós teremos regimes alternativos, o segurado ou o segurado do regime geral, ou o servidor público do regime próprio da Previdência Social, poderá optar. E essa opção, uma vez feita, ela será irretratável. Ele será vinculado ao regime geral, que será ainda definido por essa lei complementar, e nós não sabemos absolutamente quais serão quaisquer desses critérios, porque delega tudo a uma norma, a uma lei infraconstitucional, que exige uma maioria absoluta para sua aprovação, e será criado um regime de capitalização que vai concorrer com o regime geral e com o regime próprio da Previdência Social. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, porque não há dúvida que muitos trabalhadores, diante dessa própria insegurança jurídica, essa propaganda que é feita diariamente, de que a Previdência está falida, que está quebrada, muitos irão migrar por esse sistema de capitalização, que vai substituir, não vai ser hoje como nós temos no arcabouço nacional, que a Previdência privada é uma Previdência de caráter complementar. Ela vai ser a única Previdência que o trabalhador terá, seja ele do regime geral, seja ele vinculado aos regimes próprios da Previdência Social. Sim, com certeza. E, Roberto, seguindo então nesse caminho, a gente falou um pouco da desconstitucionalização, dessa preocupação, desse enfraquecimento que nós teríamos nessa proteção social, a gente retira essa proteção de dentro da Constituição, joga ela para uma norma infraconstitucional. Se a gente já tem problemas hoje quando discute algo que é eminentemente constitucional, né, o que dirá depois quando a gente estiver tratando de uma norma que já é infraconstitucional? Mas, seguindo nessa esteira, essa discussão se seria aceitável ou não fazer essa alteração na Constituição, se seria além de aceitável, se seria possível, se essa regra ela estaria disponível no nosso sistema para ser alterada, saindo dessa questão um pouco mais teórica, e agora indo para uma questão eminentemente técnica, batendo nos benefícios especificamente. A gente tem tanto a questão do regime geral, como a questão do regime próprio. Eu queria te pedir para você listar, para você falar assim, quais são os pontos que você achou que foram piores no regime geral e os pontos que você achou que foram piores no regime próprio. Então, agora, eu não estou falando de coisa boa. No final, a gente vai ter que também falar, olha, teve algum ponto positivo? Mas iniciando falando dos problemas. Então, se você tivesse que listar agora o que você achou mais chocante no regime geral e no regime próprio, para a gente trazer assim, um resumo disso para o pessoal que está nos assistindo. Bem, nós temos hoje a PEC 06, a gente fala, então vai desconstitucionalizar tudo, então, consequentemente, haverá uma lei complementar que estabelecerá os critérios. Mas veja bem, para aqueles segurados que já estão vinculados ao regime geral de Previdência Social e aos regimes próprios de Previdência Social, a PEC 06 estabelece regras chamadas regras de transição e até regras permanentes. Essas regras permanentes elas serão substituídas quando houver essa lei complementar. Então, a PEC 06 ela é bem extensa, ela não é, assim, aparentemente, como a gente fala, desconstitucionalizou tudo, muito pelo contrário. Até que essa lei complementar ela venha a ser estabelecida, todos os segurados que já estão vinculados ao regime geral, ao regime próprio, seguirão as normas que foram fixadas, que provavelmente, né, se a PEC 06 for aprovada, vai passar a substituir as regras que estão em vigor. Primeiramente, temos a criação de uma idade mínima de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem e 20 anos de contribuição. Então, a aposentadoria por idade, ela vem no sentido de substituir, que é o único benefício, vamos dizer, um dos únicos benefícios programados. Porque hoje nós temos aposentadoria por tempo de contribuição, no regime geral, 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem, independentemente de idade mínima, no regime próprio da Previdência Social, nos RPPS, 35 de contribuição para o homem, 30 para a mulher, 60 anos de idade para o homem, 55 para a mulher. Na hipótese de aprovação da PEC 06,
o escopo maior é acabar com essa aposentadoria por tempo de contribuição e estabelecer essa aposentadoria por idade. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela viria como uma regra de transição, que num prazo aproximadamente de 12, 13 anos, ela seria extinta e nós teríamos apenas... Então, o que primeiro nos causou uma certa estranheza, essa regra de transição ser extremamente estreita no que tange a aposentadoria por tempo de contribuição. Nós tínhamos na PEC antiga, na PEC 287, né, que foi descartada, etc., o período de transição poderia chegar até 20 anos. Nós temos algumas regras de transição, por exemplo, eu vou citar, no regime geral, foram criadas 3 regras de transição. A primeira regra de transição para o segurado que estiver há 2 anos para se aposentar. Então, se faltar por exemplo, ele tem 33 anos, falta 2 anos para ele se aposentar, ele vai completar um pedágio de 50% desses 2 anos que faltam, então ele vai ter que trabalhar, por exemplo, mais 1 ano, além desses 2 mais 1 ano, independentemente de idade mínima, mas só nesse interdiço, falta 2 anos para aposentar. E aí aplicará o fator previdenciário. Estranho esse aspecto. Acaba a fórmula hoje, que é 8696, que extingue, que afasta o fator previdenciário, e esse segurado, falta 2 anos para aposentar, ele vai poder se aposentar independentemente de idade mínima, porém ele vai se sujeitar ao fator previdenciário, sem opção dele completar a pontuação 86 e 96, antes era 85 e 95, agora esse ano passou 86 e 96, e aí ele vai ter a incidência do fator previdenciário. A segunda regra de transição é a pontuação 8696, que tem 30 e 35 anos de contribuição. Então, essa pontuação, que hoje ela é utilizada para afastar o fator previdenciário, ela passa a ser regra de acesso. Então, essa primeira regra de transição, ela vai ter um prazo de duração muito curto, essa de 2 anos, né? Quem tiver mais, por exemplo, 31 anos de contribuição, no caso do homem, não vai sujeitar essa primeira regra. Então, cai aí a possibilidade da segunda regra de transição. Você passa a ter a pontuação, se você tiver 8696, você pode se aposentar, então não mais essa pontuação, somando a idade mais tempo, 86 para a mulher e 96 para o homem, a pessoa vai poder se aposentar. Então, essa é a segunda regra de transição. Tá? Veja que já modifica substancialmente. E a cada ano que se passar, essa regra essa pontuação vai aumentando. Então, ano que vem vai ser 87 para a mulher e 97 para o homem, para ter acesso à aposentadoria por tempo de contribuição, até chegar 95 e 100, 95 para a mulher e 100 pontos para o homem. E a outra regra de transição, essa é a terceira regra de transição que foi criada, ela exige uma idade mínima de 56 anos inicialmente para a mulher e 61 anos para o homem, além de 35 de contribuição para o homem e 30 de contribuição para a mulher. E essa idade também vai aumentando progressivamente. Então, nós vamos perceber que as regras de transição, elas nos trouxeram uma ideia de que essa mudança, né, embora o Supremo Tribunal Federal entenda que toda vez que se modifica regras previdenciárias, você tem que estabelecer regras de transição, essas regras de transição, elas não são razoáveis, elas não são proporcionais, elas promovem uma mudança muito abrupta e regras de transição muito curtas, e poucos segurados poderão se beneficiar por essas regras de transição. Então, por exemplo, hoje uma pessoa que falta mais de 10 anos ou 12 anos de contribuição, ela vai ter que completar os 62 e 65 anos de idade, não há dúvida. E o outro ponto também, essa idade mínima, ela vai aumentando automaticamente, é o que a gente chama de gatilho, de acordo com o aumento da expectativa de sobrevida do brasileiro. Então, se daqui a 4 anos o brasileiro viver mais 1 ano, a idade mínima passa a ser 63 para a mulher e 66 para o homem. Então, ou seja, não tem uma possibilidade do segurado sequer planejar
a data da sua aposentadoria. Isso quebra o elemento principal da Previdência Social, que é a fidúcia. Você, para fazer uma alteração como essa, um aumento automático da idade, você teria que ter um cálculo atuarial, que não foi apresentado nenhum estudo técnico para a PEC 06, assim como a PEC 287 não ocorreu, também se processou esse mesmo problema na PEC 06. Nenhum estudo técnico, e sobretudo de natureza atuarial, foi apresentado para embasar. Então, o que realmente nos causa surpresa, essas regras de transição muito mais curtas do que a proposta anteriormente apresentada do governo Temer. Nós temos também um outro aspecto também, Ana, a questão da regra de cálculo dos benefícios previdenciários. Né? 60% vai ser o cálculo da média salarial, ou seja, não vai haver mais aquele descarte de 20% dos menores salários, então vai pegar 100% de todos os salários de julho de 94 para cá, e se você tiver 20 anos de contribuição, você vai receber 60% dessa média. A cada ano de contribuição que você tiver, além dos 60%, vai aumentar 2 pontos percentuais do coeficiente de cálculo. Então, por exemplo, se você tiver 21 anos de contribuição, você receberá 62% dessa média salarial. E nesse ponto não há nenhuma regra de transição. Quer dizer, você muda abruptamente a regra de cálculo, que hoje o brasileiro, seja do regime geral, do regime próprio, que no caso do regime próprio, que não tem direito à integralidade, ele já sabe que vai descartar 20% do período contributivo correspondente aos menores salários de contribuição, que hoje corresponde em torno de quase 5 anos, 60 contribuições dos menores salários são desconsiderados. Se a PEC for aprovada, imediatamente, a não ser que a pessoa tenha já o direito adquirido, já tenha preenchido os requisitos ao benefício previdenciário, será feito o cálculo em cima de 100% de todos os salários de contribuição, a partir de julho de 94, não se descartará, portanto, os 20% dos menores salários, e aplicará esse coeficiente de 60%. Hoje, na aposentadoria por idade, por exemplo, o coeficiente de cálculo é 85% para quem tem 15 anos de contribuição. Então, é uma diferença muito grande. Você modifica radicalmente a questão do PBC, do período básico de cálculo, não há mais esse descarte dos 20%, e o coeficiente de cálculo também reduz muito. Por exemplo, em vez de ser de 85% para quem tem 15 anos de contribuição hoje, para a pessoa que tem 20 anos de contribuição, ela vai receber apenas 60% da média salarial dela. E sem regra de transição nenhuma no tocante a essa mudança dos critérios de cálculo do benefício previdenciário. Entendi. Roberto, mas deixa eu te falar, ficou muito confuso, né? Se ficou confuso para a gente, eu tive que fazer um esqueminha no papel, você sabe que eu sou visual, né? Então eu tive que fazer um esqueminha no papel para conseguir me lembrar disso tudo. Para o segurado, ficou quase impossível dele conhecer essas regras, você concorda? Com certeza. Não há dúvida que o sistema previdenciário, e aí temos ainda a possibilidade de criar uma lei complementar, que vai criar outros critérios, e aí a PEC 06 estabelece o seguinte, que, na verdade, para esse segurado que já está vinculado na promulgação, a PEC fala promulgação, na verdade deveria ser publicação, na publicação eventual dessa emenda constitucional, ele, na verdade, terá 3 regimes de previdência. Esse que está previsto aí na regra de transição, um eventual regime de previdência complementar, que vai estabelecer quais serão as novas regras de acesso, e terá ainda um regime de capitalização, que a gente não sabe como será. Ele não foi criado, esse regime de capitalização, ele será criado por uma lei complementar. Então, na verdade, para o novo segurado, aquele que vinculou-se ao regime geral, ao regime próprio, a partir da publicação de uma eventual emenda constitucional, ele terá o que está estabelecido na lei complementar, que vier a ser estabelecido, ou terá o regime de previdência complementar, de regime de capitalização, e no caso daquele que já está vinculado, ele terá 3 opções. Olha que loucura. Como esse segurado ele vai saber qual a melhor decisão a tomar. Então, quando a gente faz aquele estudo do planejamento previdenciário,
Infelizmente, o INSS não tem essa condição, essa estrutura, e agora com o INSS digital, a situação piorou ainda mais o atendimento ao segurado da Previdência Social. Ele não vai saber qual que é o melhor sistema que ele vai aderir. Ele vai manter, ele vai aderir a esse regime geral que você criar pela lei complementar, essa nova Previdência Pública. Ele vai aderir à Previdência Complementar, à Previdência de regime de capitalização, que é baseado nas suas reservas individuais. E se ele vinculou-se ao regime geral, ao regime próprio, antes da emenda constitucional, ele vai optar por essas regras que estão aqui delineadas nessa emenda constitucional. Então, realmente, é uma confusão muito grande. E essa confusão, na minha opinião, vai fazer o seguinte para o trabalhador. Ele vai falar, olha, eu prefiro muito mais optar pelo regime lá de capitalização, eu vou recolher. Não está claro, inclusive, que vai ser obrigatório contribuição patronal, há uma possibilidade de se instituir uma contribuição patronal. Na minha opinião, muitos dos segurados, principalmente os jovens, as pessoas que não têm confiança nesse sistema, que a todo momento se modifica, sem regras de transição razoáveis e proporcionais, vai preferir migrar para essa previdência de capitalização, que vai ser baseada em contribuições num chamado de sistema de contribuição definida. Ou seja, você sabe quanto que você paga, mas você não vai saber quanto é que você vai receber. Vai depender do acúmulo da sua reserva individual, do seu saldo de conta e da rentabilidade que será oriunda das aplicações do mercado de capitais, etc., e todos os riscos inerentes a esse tipo de aplicação. Nada contra a Previdência ao regime de capitalização, que é baseado nessa formação de reservas matemáticas individuais e baseado no sistema de contribuição definida. Agora, o que nós criticamos é a Previdência, o regime de capitalização, ela ser inserido como, vamos dizer, uma opção para esse segurado, e ele vai abrir mão da Previdência Pública, que é baseada no pacto entre gerações, o regime de repartição simples, e que, consequentemente, vai gerar muita pobreza, muito desamparo para grande parte da população brasileira. Excelente. Então, muito confuso. Não, desculpa, eu ia só falar para você que eu queria te fazer uma pergunta que foi colocada aqui pelo Diego Lionel, que ele colocou, primeiro ele colocou uma afirmação, né, que o RPPS sem transição na aposentadoria por idade, sem contar com a falta de transição razoável para a voluntária, ou seja, passa de 10 para 25 anos sem qualquer transição. Aqui ele fez mais uma, como é que se diz, uma afirmação. Mas aqui na sequência ele fez uma pergunta. Peraí que eu perdi a pergunta dele aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta. Porque eu estou usando o computador, Roberto, não está tão simples. Eu não consigo acompanhar como quando eu acompanho no celular, que no celular é bem mais tranquilo. Bem, em todo caso, Diego, você vai me perdoar, tá? Daqui a pouco eu volto quando eu achar a tua pergunta. Em todo caso, eu vou fazer a pergunta do Marcelo Pontes. O Marcelo Pontes sempre nos acompanha também, e ele colocou assim, ó, esse regime de capitalização, ele não vai passar a ser a regra? Ele está fazendo uma pergunta. A PEC diz, de caráter obrigatório para quem aderir, mas, e se for uma imposição do empregador? Ainda mais se ficar estabelecido que não haverá, então, essa contribuição patronal. Exatamente o que você estava falando aqui, então foi bem pertinente já aproveitar para fazer a pergunta do Marcelo Pontes para você, Roberto. Então, se você puder falar sobre isso, eu vou achar a pergunta do Diego aqui. Perfeito. Veja bem, a PEC 06 diz que são sistemas que vão ser concorrenciais, serão alternativos. Então, nós teremos um regime público de previdência, que, como nós sabemos, não sabemos quais são essas novas regras que serão estabelecidas, porque o processo é a desconstitucionalização. Então, essa lei complementar poderá estabelecer critérios, inclusive, mais gravosos, por exemplo, essa idade de 62 e 65, até que haja lei complementar. Né? Então, essa lei complementar poderá estabelecer idades, inclusive, mais gravosas de acesso, regras de acesso piores do que mais difíceis de acesso do que as estabelecidas na PEC 06.
Agora, veja bem, uma vez que foi criada a previdência de capitalização, o regime de capitalização, o segurado ele terá opção, igual temos hoje no sistema do FINPRESP, cujo prazo termina agora 29 de março, para os servidores que ingressaram antes da criação do FINPRESP, que foi em 2013. Uma vez que ele optar por esse regime, ele não, essa opção é irretratável, né? E hoje, a contribuição, por exemplo, ao FINPRESP, ela é facultativa. Eu posso migrar, submetendo ao teto do regime geral, e vou contribuir para o FINPRESP se eu quiser. Eu não sou compelido a fazer essa contribuição ao FINPRESP, mas vale a pena, em geral vale a pena, porque o servidor contribui, por exemplo, 8,5%, a União aporta mais 8,5%. Com a criação do regime de capitalização, você vai ter dois regimes. O regime geral de previdência social, de natureza pública, ou os regimes próprios de previdência social, e será criado esse regime de capitalização, que é uma grande incógnita, porque não há, na Constituição Federal, existem alguns parâmetros mínimos, mas não o suficiente para saber o que será forjado com essa lei complementar. Agora, uma vez que o segurado fizer opção por esse regime de capitalização, ele abre mão daquela aposentadoria, daquela proteção do regime geral, e ele vai contar somente com o regime de capitalização. Então, foram feitas várias pesquisas, as pessoas ficam fazendo esse cálculo. Poxa, se eu contribuo para o INSS todo mês 11%, se eu aplicasse esse dinheiro numa previdência privada, faz uns cálculos meio malucos, né, baseado numa rentabilidade de 12%, etc., hoje eu teria R$ 1.400.000. Então, já foram feitas várias pesquisas de instituições financeiras que vão ser as grandes interessadas nesse regime de capitalização, aquelas que vão gerir esse regime. Muitos trabalhadores já declararam que, se for criado esse regime de capitalização, eles vão migrar. Agora, o grande problema é o seguinte: como o nosso regime é de repartição simples, de onde o governo vai tirar as contribuições previdenciárias para financiar o atual regime de repartição simples? Então, é aquela história, Ana, não sei se você lembra naquela história da previdência complementar, quando tinham os chamados benefícios definidos, e aí as entidades da previdência complementar, principalmente fechados, fundos de pensão, fizeram uma grande pressão para as pessoas migrarem para os chamados planos de contribuição definida. Dizendo o seguinte: se você mantivesse nesse plano, que é o BD, que é o benefício definido, onde você sabe quanto você vai ganhar, não vai adiantar nada, que o sistema ele vai ser totalmente deficitário e amanhã essas regras vocês vão ser alteradas, etc. e tal. Então, meio que as pessoas foram compelidas. Quem é funcionário do Banco do Brasil, Brasil Prev, funcionário do Banco do Brasil, onde tem fundo de pensão da Previ, né, os funcionários da FUNCER, da Caixa Econômica Federal, que tem o FUNCEF como fundo de pensão, os funcionários da Vale, que tem a Valia, eles sabem o que eu estou falando. Praticamente, quase todos eles migraram. Por quê? Porque aquele plano, que era o plano BD, benefício definido, que garantia uma proteção maior, tudo bem que eu estou falando em previdência complementar, mas a pressão psicológica foi tão grande de que aquele plano ele seria certamente deficitário, que praticamente todo mundo migrou para esse plano que é baseado em capitalização, em reservas individuais, não mais num regime de repartição simples. Então, a questão que nós colocamos é essa: a população brasileira ela ficará numa situação de praticamente de contingência, poucos daqueles trabalhadores que realmente manterão. E aí, por quê? Porque eles vão falar: o trabalhador que antes contribuía para a Previdência Social vai contribuir para a Previdência que vai ser gerida por uma entidade de previdência privada ou entidades públicas. A Constituição chega a falar também que poderá ser gerido por entidades públicas. Mas a tendência é essa migração em massa. E aí as fontes de custeio do regime geral, dos regimes próprios, serão completamente minadas. E aí, quais serão as outras fontes de custeio que o governo criará para manter o atual regime, as atuais aposentadorias e pensões? Então, eu acho que esse fenômeno
vai acontecer igual aconteceu com relação, se a PEC 06 for aprovada, vai acontecer igual aconteceu com os fundos de pensão, onde praticamente todos os participantes, ou grande parte dos participantes, migraram dos planos BD, benefício definido, para os planos CD, contribuição definida, com receio, porque o plano CD, o risco é todo do trabalhador. A sua aposentadoria está atrelada à sua reserva matemática. Você vai receber um benefício de acordo com o valor que for acumulado, né? Então, nos planos BD, não. Benefício definido, você já estabelece qual a regra de cálculo que vai definir o valor do seu benefício previdenciário. E isso gera, lógico, possibilidades de desequilíbrios atuariais em razão de diversas contingências demográficas, variáveis, né, relacionadas à demografia, relacionadas à empregabilidade, etc. O Brasil, a informalidade só está crescendo, e a reforma trabalhista ela agravou essa situação de aumento da informalidade no Brasil. Então, eu vejo essa tendência. Se for criada a chamada nova Previdência, a tendência dos trabalhadores é migrarem em massa do regime de capitalização. E o regime público vai ficar sem fonte de custeio. E aí as regras vão se tornando cada vez mais gravosas e não se sabe qual será o futuro dessa previdência pública. Bem, a gente pode não saber qual será o futuro, né? Mas a gente já pode desenhar que o quadro não vai ser nem um pouco vantajoso, não vai ser bom, e a proteção vai ser colocada de lado com toda certeza, né, Roberto? Mas deixa eu fazer um adendo aqui antes. Vai ter mais aposentadoria especial, né? Capitalização vai falar em aposentadoria especial, não existe essa lógica. Aposentadoria diferenciada para o professor, regime de capitalização, não existe. Então, quebra-se todo o pacto de solidariedade, de distribuição de renda, que está esculpido lá no artigo 194 da Constituição Federal. E a gente tem um problema, né, Roberto, que eu sempre comento aqui, que é a quebra do princípio da confiança, né? Mas para falar disso, a gente vai falar de regra de transição. Só me dá um minutinho, que eu quero mandar um abraço para esse pessoal que está conosco aqui, né? Já estamos aí no adiantado da hora, mas quero mandar um abração para Marina Moraes, para Renata Chaves Martins, a Adriela Cunha Cacheta, que é a nossa coordenadora, Maria Aparecida Batista Campos, a Flávia Alves, a Viviane, que é a nossa coordenadora recente, a nossa mais nova coordenadora do Rio Grande do Sul, a Ana Carolina, que escreveu boa noite aqui para nós, na época ela estava dando umas dicas aqui para a gente melhorar o áudio, daí acho que já deu uma melhorada, né? A Isabel Ligeiro. Aí a Marina Moraes fez uma pergunta, que é a seguinte: o simulador gratuito, só que você não pode responder ainda, calma. O simulador gratuito de regras de transição oferecida pelo IEPREV, dá para simular apenas RGPS? Aí eu já deixo você responder sobre o simulador, só um pouquinho. Sandra Zironde, boa noite. Diego Leonel aqui, ele falou sobre a regra de pontuação do RPPS, ele estava comentando, foi esse comentário dele que eu perdi aquela hora que eu estava comentando. Marcelo Fontes, a Helena, nossa coordenadora de São Paulo, um grande abraço. Cláudia Martins, já falei, Milton Moreira, Edson Arruda. O Edson falou que a live é obrigatória toda semana. Edson, a live é toda semana, toda segunda-feira, às 21 horas. É que eu tirei férias, né, Roberto? Aí tirei umas fériasinhas de 15 dias, e aí nós tinha feriado de carnaval e mais os 15 dias das minhas férias, por isso que a gente teve aí um lapso de 3 semanas sem live, mas nós já estamos aí indo para o programa de número 40, então quem quiser acessar, quem quiser conhecer os outros programas aí, a gente tem eles hospedados, tanto na página do YouTube do IEPREV, então você vai lá no YouTube IEPREV e vai encontrar no canal todas as nossas lives. E também no meu canal, professora Ana Paula Fernandes, você vai ver que nós temos lá quase 40 lives. Então é bem interessante de acompanhar. Bem, ainda nessa sequência, a gente vai ter aqui um abraço para a Ilka, para o Márcio Rigueira de Queiroz, nosso aluno lá de BH, um abração para Marli Marçal, também nossa coordenadora nossa lá em Goiás, um grande abraço também. O Diego Leonel, eu não falei, Diego Leonel é nosso diretor de Relações Institucionais, eu li a pergunta, mas não mandei um abraço para ele. O Almir, que teve a nossa primeira live sobre a PEC, que foi a questão política da PEC, então um grande abraço
para o Almir também. Abraço para o Alan, que deixou um recado aqui para o Dr. Roberto, para o Nigley Oliveira, para a Ângela Torres, para o Marcos Barros, nosso coordenador também, dizendo excelentes professores. E agora, Roberto, eu venho na pergunta do Águila Coelho. Então, eu, às vezes, faço uma pausa para mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando, que é uma consideração pelo pessoal que está conosco aí todo o tempo. Roberto, olha o que o Águila, desculpa, eu li errado, Águila Coelho, ele disse, professor, quem está com processo de aposentadoria junto ao órgão de origem para instrução e com os requisitos cumpridos na data de hoje, RPPS, mas o processo ainda não foi protocolado na autarquia, tem direito de aposentar nos requisitos atuais? Então, passo para você a pergunta do Áquila. Perfeito. Essa é uma questão que, inclusive, está contemplada na PEC 06 de 2019. Nada nem precisava estar contemplado, porque isso já é uma cláusula pétrea de direito adquirido. Os segurados ou servidores públicos, tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que ela é bem clara nesse sentido, que é a súmula 359, os servidores que já preencheram as regras de acesso, os chamados requisitos de elegibilidade, já são elegíveis ao benefício, mesmo que eles não tenham requerido ainda o benefício ou estão com processo em andamento, não serão afetados pela PEC, essa eventual emenda constitucional, se for aprovada. Eles poderão se aposentar de acordo com os requisitos vigentes à época em que eles implementaram os requisitos ao benefício. Por exemplo, Ana, a questão da pensão por morte é um dos benefícios que vai ser mais afetado em eventual aprovação dessa PEC 06. Primeiro, desvincula a pensão do piso de um salário mínimo. Então, a pensão, hoje, tem uma garantia constitucional, lá no artigo 201, dos parágrafos do artigo 201, que a pensão não pode ser inferior a um salário mínimo. Com a PEC 06, ela pode ser inferior a um salário mínimo e ela será 50% do valor da aposentadoria do segurado ou da aposentadoria por invalidez que esse segurado faria jus, mais 10% para cada dependente, podendo ser inferior, volto a dizer, a um salário mínimo. Então, veja que aqueles óbitos que ocorreram, eventualmente, antes da publicação da PEC, da emenda constitucional, será regido pela norma anterior. Hoje, a pensão no regime geral é correspondente a 100% do valor da aposentadoria para aqueles que já estavam aposentados, ou 100% do valor da aposentadoria por invalidez que o segurado faria jus. Queria até fazer uma ressalva, uma observação no tocante à questão do critério de cálculo. Quando eu falei dos 60%, esse critério não é só aplicado para a aposentadoria por idade, vai ser aplicado para todos os benefícios de prestação continuada do regime geral de previdência social, inclusive a chamada aqui aposentadoria por incapacidade permanente. Então, hoje, se eu fico incapacitado permanente ao trabalho, eu tenho direito, no regime geral, a 100% da minha média salarial a partir de julho de 94, descartando-se 20%. Se a PEC for aprovada da maneira como ela está redigida, a minha aposentadoria por incapacidade permanente, essa é a terminologia que é adotada pela PEC 06, eu vou receber 60%. Então, veja, para que eu possa receber 100% da minha média salarial, eu tenho que trabalhar 40 anos, mas eu fiquei incapacitado para o trabalho. Então, eu estou impedido de trabalhar, porque eu estou incapacitado, eu não posso exercer nenhuma atividade remunerada, e vou receber 60% e 100% de todo o meu salário de julho de 94 em diante. Isso também se aplica, por exemplo, à aposentadoria especial. Veja que contrassenso, se eu tenho 25 anos de tempo insalubre, de atividade insalubre, e outro ponto da minha PEC acaba, a 06, ela prevê fim da aposentadoria especial para quem trabalha em área perigosa. E, embora o INSS não conceda administrativamente, judicialmente, nós temos concedido a aposentadoria especial para quem trabalha exposto à eletricidade, exposto a vigilantes armados ou não armados, já tem decisão do STJ nesse sentido. Então, a aposentadoria especial, se eu tenho 25 anos de trabalho, quanto que eu vou receber? 70% da minha média salarial. E mais, a aposentadoria especial, ela passa a ter uma idade mínima de 60 anos. Olha que loucura, 60 anos de idade.
é criada uma regra de transição de uma pontuação de 86 pontos, ou seja, somada a idade mais tempo, para eu ter direito à aposentadoria especial, eu tenho que ter 86 pontos. Então, passa a exigir, de uma certa forma, idade para a aposentadoria especial, o que é um contrassenso. Porque se a pessoa completou os 25 anos, o objetivo é retirá-la daquela área de risco, para que ela não tenha, eventualmente, algum problema de saúde em razão dos agentes biológicos, dos agentes químicos ou agentes físicos que estão presentes no seu ambiente de trabalho. Porém, se ele não tiver os 86 pontos, que vai aumentando gradativamente a cada ano, ele vai ter que continuar na área de risco e, por outro lado, o cálculo do benefício dele, se ele aposentar com 25 anos, ele vai receber 70% da média. Então, são situações, isso se aplica para a aposentadoria do deficiente, essa regra de cálculo, aposentadoria por incapacidade, aposentadoria do professor. Aposentadoria do professor, essa é uma aberração. 60 anos de idade, seja homem ou mulher, mais 30 anos de contribuição na atividade de magistério de ensino infantil, médio ou fundamental. Então, por exemplo, a idade mínima passa a ser 60 anos para essas aposentadorias diferenciadas, com algumas regras de transição que, como eu disse, terá um lapso muito curto de validade. Sim, com certeza. Roberto, ainda nessa sequência, a gente tem mais algumas perguntas para você responder. Sei que você já deve estar um pouco cansado, mas a gente tem mais algumas coisas. Olha só. A Marina fez uma pergunta, eu acabei pulando aquela hora a pergunta dela. Primeiro, ela fez uma pergunta do simulador. Eu acho que era um bom momento para você aproveitar e comentar com quem está nos assistindo, né? Que o IEPREV tem esse simulador, criou um simulador gratuito para a PEC 6 de 2019. Então, a gente tem um simulador para tentar, na verdade, compreender essa problemática toda. Queria que você falasse um pouquinho desse simulador e aí, na sequência, eu tenho uma outra pergunta para você. Nós criamos 2 simuladores. Um simulador de contribuição previdenciária, que nós sabemos, a contribuição previdenciária ela passa a ser, se a 06 for aprovada, uma contribuição progressiva. No caso dos servidores públicos, a contribuição previdenciária ela pode chegar até 22% da sua remuneração, fora eventuais contribuições extraordinárias, caso haja um desequilíbrio atuarial naquele regime próprio da Previdência Social, que aí eu entendo até um caráter confiscatório, além do imposto de renda que o segurado, o servidor é obrigado a pagar. Mas essa contribuição pode chegar a 22%. E se houver desequilíbrio atuarial, além dessas poderão ser criadas outras contribuições, de acordo com cálculos atuariais de cada RPPS. Nós temos também esse simulador dessas alíquotas, dessas contribuições previdenciárias, de acordo com as faixas remuneratórias. E temos também um simulador gratuito para a PEC 06, no que diz respeito ao regime geral, dentro daquelas 3 regrinhas que eu mencionei no início da nossa live. Aquela regra dos 2 anos, da pontuação 8696 e dos 56 anos de idade para a mulher e 61 anos de idade para o homem. É bem bacana, porque você insere lá a idade, o tempo, e vai te dar as opções de qual regra você completa primeiro, e também, aí você também tem que verificar a questão do cálculo, né? Também é importante analisar a questão do cálculo do benefício. O simulador é só com relação às regras de acesso. Nós já estamos desenvolvendo o simulador para as regras de transição para o RPPS. As regras de transição do RPPS, a idade mínima do servidor público hoje é 55 e 60 anos de idade. Em aprovando a PEC 06, passa a ser 56 anos de idade para a mulher e 61 anos para o homem, além de exigir uma pontuação. Veja bem, casado, a idade mínima passa a ter exigido 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem, além da idade mínima, né? E essa pontuação, ano a ano, ela vai aumentando, né? E outra questão muito grave que nós detectamos na PEC 06, que também já estava previsto na PEC 287, é acabar com as regras de transição que estavam contempladas tanto na emenda 41 quanto na emenda 47, para o servidor ter direito à integralidade e à paridade. Por exemplo,
o artigo 3º da emenda 47 estabelecia que o servidor, se ele tivesse 25 anos no serviço público, 15 anos na carreira, 15 anos na carreira, 5 anos no cargo, e somasse idade mais cedo dessa 95 para o homem e 85 para a mulher, e ingressou no serviço público antes da emenda 20, isso era uma das regras de transição, ele teria direito à paridade e integridade. A PEC acaba com isso. Para você ter direito à paridade e integridade, você vai ter que ter no mínimo 62 anos mulher e 65 anos homem, além do tempo de contribuição e outros 20 anos no serviço público. Então, são criadas novas regras de transição, extinguindo-se as regras de transição anteriormente já contempladas, seja no artigo 6º da emenda 41, ou artigo 3º da emenda 47, que gera uma insegurança jurídica insidiosa, né? Que muitos servidores estão aí continuando trabalhando para completar os 85 ou 95 pontos, ou para completar os requisitos da emenda 41, para aqueles servidores que ingressaram antes de 2004, agora terão que completar novos requisitos para ter acesso à integralidade e à paridade. Óbvio que a integralidade e a paridade, do ponto de vista do equilíbrio financeiro atuarial, são dois institutos extremamente perversos. Agora, foram criadas regras de transição. Não é justo, não é razoável que essas regras sejam extintas e criadas novas regras, servidores que já estavam aí com uma expectativa de se aposentar pelo seu último salário. Daqui a um ano, vão ter que trabalhar mais 7, mais 8 anos para completar o direito à integralidade e à paridade. No caso contrário, eles vão ter que se aposentar pela média, né, pela regra de transição, que é essa pontuação 86 e 96, que vai aumentando a cada ano gradativamente. Excelente, Roberto. Nessa sequência ainda, a gente tem uma outra pergunta. Primeiro, até eu vou mandar mais uns abraços aqui, você vai me desculpar, né? Mas eu quero mandar mais alguns abraços para o pessoal que está nos escrevendo. Nós já estamos com 60 compartilhamentos, e eu vou dizer mais uma vez, quem está gostando, está aproveitando, compartilha na sua timeline, depois compartilha na timeline de algum amigo, compartilha nos grupos, para que a gente possa levar a um maior número de pessoas o esclarecimento sobre a reforma, sobre o conteúdo da PEC, deixar muito claro que, na verdade, o nosso posicionamento, ele não é um posicionamento partidário, ele não é um posicionamento político, mas sim um posicionamento técnico, um posicionamento que tem uma relação total com a proteção, as garantias que estão na nossa Constituição Federal. Então, é sempre muito importante, porque, claro, nem todo mundo precisa concordar conosco, né, Roberto? Nós damos esse direito das pessoas, inclusive, muitas vezes, fazerem algumas intervenções ali nos comentários, né, a respeito das pessoas que concordam com a PEC. Claro que é possível, não tem problema, a gente está aqui, a gente tem que também saber ouvir o outro lado. Só que tem muitos pontos que tecnicamente não subsistem e que a gente precisa, sim, fazer essas ponderações. E aí, então, Roberto, eu vou passar aqui para mais uma pergunta. Primeiro, mandar um abraço para o Teodoro, o professor Teodoro, que já está aqui com a gente, mandar um grande abraço para ele. Está tocando o telefone aqui no meu quarto, ó, do hotel. Vou pedir para o Anderson ir lá atender. Aí mandar um abraço para o professor Teodoro, ó, perdi até o rebolado aqui, mandar um abraço para o Franklin Almeida, mandar um abraço aqui também para o pessoal que está escrevendo para a gente, e vou ler aqui o contrassenso que o Diego Leonel está comentando. O Diego colocou assim, ó, olha o contrassenso. Para agentes penitenciários e socioeducativos, policiais civis, é garantida a integralidade e paridade, mesmo com ingresso após 31/12/2003. Ou seja, o agente penitenciário que entrou em 2012, por exemplo, vai ter direito à integralidade e paridade. Já para o servidor que ingressou no serviço público lá em 98, vai ter que aguardar a idade de 65, 62. Então, aqui, na verdade, ele deu uma exemplificada naquilo que você comentou. Mas se você quiser fazer algum comentário adicional, Roberto, você já fica à vontade nesse momento, e aí eu já vou aqui desligar meu telefone para ver o que estavam querendo falar comigo. Certo, Roberto? Perfeito. De fato, o Diego ponderou muito bem, né? Já que é para acabar com o privilégio, o governo está dizendo para acabar essa PEC, ela de 06, para acabar com o privilégio, eu
eu acho exatamente o contrário, né? Por exemplo, a questão dos policiais era um exemplo clássico. Embora havia leis complementares que garantiam a integralidade e paridade para os servidores que ingressaram a partir de janeiro de 2004, já havia entendimento de vários tribunais de contas que não havia esse direito à paridade e integralidade. Eles teriam que completar os requisitos ou do artigo 3º da emenda 41 ou do artigo 6º da emenda 41 ou do artigo 3º da emenda 47. Então, com a PEC 06, ela institui, na verdade, o direito à paridade e integridade para todos os policiais federais ou civis e agentes socioeducativos ou agentes penitenciários, estabelecendo alguns requisitos, obviamente, né? Uma deles é 55 anos de idade para ter acesso a essa integralidade e paridade. 55, não os 62 e 65. E eu sou favorável, acho que os policiais têm que ter um tratamento diferenciado. Mas, por exemplo, tocando nessa questão que o Diego mencionou, a gente pode tratar também da questão dos militares das Forças Armadas, cujo projeto de lei encaminhado prevê um aumento do tempo de contribuição de 30, hoje o militar das Forças Armadas aposenta com 30 anos de contribuição, está aumentando de 30 para 35, criando um pedágio de 17%, ou seja, uma regra muito mais benéfica do que para os demais trabalhadores, que não terão sequer pedágio, eles terão que completar aquelas pontuações, que passam a ser regra de acesso ao benefício previdenciário, e também terão direito à paridade e à integralidade, todos os militares, sem ser, mesmo que eles ingressem agora nas Forças Armadas. Então, veja, o sistema dos militares aqui, não há nenhuma demonização a militares das Forças Armadas, é um sistema que é o mais desigual de todos do ponto de vista do equilíbrio financeiro atuarial, porque ele abrange cerca de 396 mil pessoas e gera um déficit financeiro em torno de quase 40 bilhões de reais por ano, enquanto o INSS ampara mais de 33 milhões de brasileiros. Então, quer dizer, essa história de que a PEC 06 ela veio acabar com o privilégio é uma falácia. Na verdade, ela vem criar privilégios. Uma delas foi citada aí pelo professor Diego Leonel, com relação aos policiais, e já havia esse questionamento de eles que ingressaram a partir de janeiro de 2004, não têm direito à paridade e integridade, porque foi um instituto abolido pela emenda 41. Legitima a previdência dos parlamentares, né, que foi instituída pela Lei 9.506, pelo menos para os parlamentares que ingressaram até esse mandato, né, essa previdência dos parlamentares já está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, já existem várias decisões do Supremo para as assembleias, algumas assembleias legislativas, que parlamentar não pode ter regime próprio, ele tem que estar no regime geral, isso desde a emenda 20, de 16 de dezembro de 98, artigo 40, parágrafo 13, então ela legitima um privilégio que já está sendo questionado pelo Supremo Tribunal Federal. E no caso dos militares, a situação, principalmente das Forças Armadas, você vê, o servidor civil ele pode estar sujeito a pagar uma alíquota de 22%, fora a contribuição extraordinária em caso de déficit atuarial. Agora, o militar, a previsão, hoje ele paga 7,5%, a alíquota vai aumentar para 10,5%. Ou seja, é uma discrepância muito grande entre esses trabalhadores. Lógico que o militar tem que ter um tratamento diferenciado, não há dúvida. Assim como o policial. Agora, o que nós não podemos é fazer essa propaganda, que para mim é enganosa, que está sendo feita pelo governo federal, de que essa nova previdência ela vem acabar privilégio, ela vem extinguir privilégio. A meu ver, ela vem legitimar e criar privilégios, né? Não faz um tratamento isonômico no que diz respeito aos diversos tipos de trabalhadores, embora eu entenda que tem que haver uma diferenciação dependendo das categorias profissionais, mas não na dimensão
que a PEC 06 de 2019 vem estabelecendo. Você vê, os militares aproveitaram essa discussão da reforma previdenciária para propor uma reestruturação do seu plano de carreira. E por que só para eles essa reestruturação? Quer dizer, em 10 anos vai gerar uma economia de 10 bilhões de reais. Em 10 anos. Porém, vai gerar um acréscimo de cerca de 98 bilhões nessa reestruturação da carreira. Então, né, essa situação é completamente vexatória. O governo ele perdeu uma oportunidade, eu acho que muito importante, para corroborar o seu discurso de que essa reforma ela vem acabar com privilégios. Aqui quero citar uma situação, por exemplo, das filhas casadas que ingressaram, cujos militares ingressaram antes de 2001. O militar pode pagar uma alíquota de 1,5% para financiar uma aposentadoria, uma pensão, integral, sem qualquer limitação, com paridade, com integralidade, mesmo que ela tenha mais do que 21 anos e mesmo que ela seja casada, isso no âmbito das Forças Armadas. E não há nenhuma previsão de alteração com relação a isso. Apenas vai aumentar essa alíquota que hoje de contribuição, que é de 7,5%, para 10,5%, mas mantendo alguns privilégios que eu considero inaceitáveis. Com certeza. É difícil, né, Roberto? Na verdade, o que a gente vê... Eu fiquei um pouco decepcionada. Aquela pergunta que eu fiz para você no início foi o seguinte: o que você sentiu quando você leu a PEC? Eu vou dizer da minha parte, né? Eu fiquei muito decepcionada, por quê? Porque eu vi algo que era pior do que a PEC 287. E a gente lutou que elaborou essa PEC? Tanto da PEC 287, né? Foram os economistas. Peraí que eu não te ouvi. Já começa errado por aí. Quem foram quem forjou, quem elaborou essa PEC 06? Foram chamados juristas? Foram chamados os trabalhadores? Não. Essa PEC ela foi toda elaborada por economistas, com viés exclusivamente fiscalista, o viés exclusivamente econômico. Ou seja, o viés social ele foi totalmente desconsiderado na elaboração da PEC. Esperamos que na tramitação do Congresso Nacional, o Congresso Nacional faça o seu papel, porque a Previdência Social ela não é uma questão só econômica, ela é, sobretudo, uma questão social, principalmente para um país como o nosso, que tem um elevado índice de concentração de renda. Com certeza. E a gente tem outros problemas também, né, Roberto? Então, assim, já caminhando para uma finalização, a gente tem o problema da falta do cálculo atuarial, como bem você falou, a gente tem o problema de que não houve debate democrático, então não houve participação da sociedade. A gente teve, no final, uma norma que veio mais grave do que a 287, que a gente já tentava proibir. Então, tudo deu errado, né? Eu poderia dizer assim, tudo foi pior do que já tinha sido. Usando aí um termo mais dramático, a gente poderia dizer que a novela mexicana, ela virou assim ela explodiu, né? Ela virou um drama sem precedentes. Por quê? Porque a gente não tem aí também um prognóstico muito positivo. Indo agora para uma parte mais política, e eu sempre falo, quando falo de política, não estou falando de partido, a gente está falando de política. Indo para uma questão mais política, a gente tem a problemática, toda a dificuldade que tem para aprovar a reforma, mas toda a pressão que está sendo realizada pelo governo para que seja aprovada. Ou seja, todo aquele mecanismo que já tinha sido criado para 287 no governo anterior. Então, todo aquele mecanismo que já espera, já aguarda por uma previdência. Essa pressão dos economistas, que, na verdade, eles falam de matemática, eles não entendem nada de direito, porque o direito, a previdência, ela não é o que o contador fala quando ele faz um cálculo. Ele é o que o contador, associado ao jurista, ao economista, levando em conta os princípios constitucionais do que é o direito, o conceito do que é previdência, vai dizer no final o que é a proteção do direito social. Então, a gente tem essa problemática aí, né? A problemática de pegar a matemática pura e simples ou pegar o que é o direito em si. E aí a gente tem, então, essa panaceia atual,
que é aprova ou não aprova. A nossa coordenadora Helena, ela colocou até uma pergunta ali, o que é a opinião de vocês? O que vocês acham que vai acontecer, assim? Claro, a gente não tem como prever, mas respondendo ela, e vou passar para você falar também, ela falou o seguinte, olha, o que vocês estão achando? Está todo mundo dizendo que o governo não vai ter condições de aprovar se não se organizar. A minha opinião, ela é uma opinião assim, eu já sei lá, se eu acho que eu estou muito aqui em Brasília, eu já tenho uma visão mais complicada, porque assim, quando eles se organizam entre eles e entram num acordo, Já começou esse processo, né? Primeira liberação, porque a CCJ, ela, a Ana, não sei se agora saiu aqui a Comissão de Constituição e Justiça, para ela ser instalada, teve que ter liberação de emendas parlamentares, senão sequer ela seria instalada, e já existe toda uma movimentação no sentido de reestruturação ministerial, ministérios, né, para que a PEC ela venha a ser, ela tenha a sua tramitação. Eu acho que se o governo mantiver a sua posição atual, ele tem muita dificuldade dessa PEC ter a sua continuidade. Agora, se aí a tendência é que nós tenhamos o modelo de política, de fazer política, que sempre foi criticada pelo atual mandatário da República, para que essa PEC venha a continuar a sua tramitação. Então, a meu ver, isso que você ponderou muito bem, o governo ele vai se reestruturar nesse sentido, ainda que tenha que haver um loteamento dos ministérios para que essa PEC ela tenha prosseguimento. Mas eu acredito muito na força popular. Eu acredito nos institutos, eu acredito na OAB, eu acredito no sindicato, nas centrais, porque isso fez um papel fundamental na tramitação da PEC 287. Quer dizer, quando o brasileiro souber que o benefício de prestação continuada, que é o BPC, que hoje é pago ao idoso acima de 65 anos, vai ser pago no valor de R$ 400 entre 60 e até 70, somente a partir de 70 é que ele vai ter direito a um benefício de um salário mínimo. Quando o brasileiro souber que aquele hipossuficiente, brasileiro que é hipossuficiente, pobre, que tem extrema pobreza, ele, além de ter que comprovar esse critério de uma renda familiar inferior a um quarto salário mínimo, ele tem que comprovar um patrimônio familiar inferior a R$ 98 mil, quer dizer, quando essas informações chegarem até a população brasileira, e esse é o grande desafio nosso, é divulgar isso de uma forma muito clara, para que na verdade, o benefício de prestação continuada, que hoje já tem de 4 milhões e 500 mil famílias, é um benefício essencial, né, para que o Brasil ter eliminado, ou não diria erradicado, mas ter mitigado a extrema pobreza. Agora, o benefício vai passar a ser R$ 400 entre 60 e 70 anos de idade. Isso é acabar com privilégios? Quando nós soubermos que os trabalhadores rurais, os pequenos produtores rurais, eles vão ter que ter, no mínimo, 60 anos de idade, homem ou mulher, e 20 anos de contribuição, qual pequeno produtor rural vai conseguir completar 20 anos de contribuição? E nós teremos aí o quê? Uma exclusão social muito grande. E esse regime de capitalização, que é a chamada nova Previdência, que não tem... não é exatamente uma cópia do modelo chileno, é lá no Chile, e em vários países que adotaram a capitalização, em substituição ao regime de repartição simples, comprovou que esse sistema não é eficaz para a proteção social do trabalhador. Então, eu acho que nós temos que, realmente, Ana, me preocupa muito essas articulações que acontecem aí em Brasília, entendeu? Mas eu acho que se cada brasileiro tomar conhecimento de que essa PEC 06, ela não vem acabar com privilégios, ela vai gerar pobreza, vai gerar miséria, vai gerar situações dramáticas, como acontece no Chile, como suicídio
alarmante entre idosos, eu acho que nós teremos uma reação que o Congresso Nacional vai ouvir o que a população brasileira realmente tem para que nós podemos, sim, discutir uma reforma previdenciária, que nós não somos contra, mas não essa reforma previdenciária, tanto para o servidor público, quanto para o trabalhador, quanto aqueles pessoas os miseráveis, que até a PEC ela usa esse termo, miserabilidade. Essas pessoas serão gravemente atingidas caso essa PEC 06 seja aprovada. Então, isso vai depender muito desse trabalho de mobilização da sociedade. E se não houver um clamor das ruas, se não houver uma pressão para esses parlamentares, que na sua grande maioria estão no seu primeiro mandato, que houve uma grande renovação. Eu estive numa audiência pública em Uberaba, falando para o deputado federal ali, e ele realmente disse, olha, eu estou aqui no meu primeiro mandato, não conheço absolutamente, nem sei, às vezes, as regras que estão em vigor, e vou estudar. Né? Então, quer dizer, o governo está fazendo esse trabalho, ele está doutrinando, ele está fazendo diversos cursos para os parlamentares. Agora, nós temos que fazer o contraponto, porque se nós não fizermos esse contraponto, essa reforma vai passar do jeito que está aí, ou com pequenas alterações, para atender interesses de determinadas categorias, etc. Mas a população pobre, o trabalhador médio, esse vai ser o grande prejudicado com a aprovação da PEC 06. Com certeza. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço para o Dr. José Roberto Sodero, presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário de São Paulo. Amanhã tem audiência pública lá, né, Roberto? Você vai participar. E mandar um grande abraço para ele, não sei se ele ainda está online, mas aproveitar para dizer para ele que eu gostaria muito de poder estar presente, infelizmente não poderei, mas eu mandei o meu vídeo também com a minha contribuição e agradeço pelo carinho por ele ter nomeado o Dr. Roberto como membro e eu como membro consultora, então a gente agradece essa possibilidade do IEPREV poder participar de uma comissão tão importante como é a Comissão de São Paulo, já que São Paulo, né, tem o maior colégio eleitoral da OAB, eu sempre lembro isso, então, sem dúvida, o que acontece na OAB de São Paulo repercute em todo o Brasil. Ainda nessa sequência, Roberto, antes de passar a palavra para você, eu quero mandar um abraço. Peraí, deixa eu terminar. Eu quero mandar um abraço para a Gisele, que estava aqui assistindo, que é minha grande amiga aqui de Curitiba, a Carla Bavoso também, mandar um abraço para as meninas. E responder uma pergunta. O pessoal comentou aqui quanto tempo a gente acha que leva para o processo todo acontecer, né, para terminar. Eu fiz um cálculo, assim, meio por cima, então eu fiz um estudo aqui do passo a passo da aprovação da reforma, e pelos cálculos que eu fiz, da necessidade das reuniões, até a aprovação na CCJ, até passar para o plenário, até chegar no Senado, eu fiz um cálculo que eles não conseguem, Roberto, fazer a aprovação antes de novembro. Então, se as coisas continuarem do jeito que elas estão, contando tudo o que eles precisam, o número de reuniões necessárias, eu acredito que eles não conseguem aprovar antes de novembro, ainda mais considerando já o grande número de emendas, né, que a gente sabe que vão ser discutidas. Então, a menos que haja um acordão, que feche essa questão e que essas emendas sejam retiradas, a minha progressão é novembro. E você, o que você acha? Eu acho o próprio Rodrigo Maia, né, que é o presidente da Câmara, tinha feito inicialmente uma previsão do início do primeiro semestre, mas o Felipe Francischini, que é o presidente da CCJ, já desmentiu o próprio presidente da Câmara, dizendo que é completamente inviável a aprovação dessa proposta e ir para plenário, porque, na verdade, a PEC ela precisa, além de passar pelas sessões na CCJ, tem que passar pela comissão especial que vai analisar o mérito da PEC, e nós temos que ter a aprovação em 2 turnos em cada uma das casas legislativas, com aprovação de 3/5 dos parlamentares. Por isso que nós somos contra a desconstitucionalização, porque mudar a Constituição não é fácil. Existe um processo legislativo, um fórum extremamente qualificado, e é exatamente para proteger esses direitos sociais fundamentais. Eu só queria responder ao professor Teodoro uma coisa, a chamada questão emenda
a emenda Jabuti, que eles inseriram nessa PEC 06, que é a questão do FGTS, que não tem nada a ver com previdência. Quer dizer, o aposentado que continuar trabalhando e vier a ser demitido pela empresa não vai ter direito mais nem ao depósito do FGTS, que é de 8%, está garantido na Constituição Federal, que a meu ver, é uma cláusula pétrea, está lá no artigo 7º da Constituição Federal. Além dele não ter direito ao FGTS, se ele for demitido, que também está na Constituição, que para mim, no meu entendimento, é uma cláusula pétrea, o aposentado que foi demitido no âmbito do regime geral, ele não vai ter direito à multa rescisória, dos 40% sobre os depósitos do fundo de garantia, né? Então, se você aposentou e continuou trabalhando, acabou, e for demitido sem justa causa, a empresa está isenta de pagamento da multa rescisória e também não tem que pagar fundo de garantia de tempo de serviço. Além disso, o abono anual, que é aquele abono que é pago para os trabalhadores que têm uma média salarial de até 2 salários mínimos, a média passa a ser 1 salário mínimo para ter direito a esse abono salarial. Então, são mudanças que não têm absolutamente nada a ver com a Previdência, mas eles inseriram na PEC 06 de 2019. Então, nós corremos um risco gravíssimo de ter aprovado essas outras mudanças que não têm absolutamente nada a ver com Previdência, mas que vai afetar drasticamente direitos trabalhistas dos trabalhadores aposentados. Com certeza. Para o pessoal que não acompanhou, agora a gente subiu ali na tela o comentário, o doutor Roberto estava respondendo a pergunta do nosso coordenador, professor Teodoro Agostinho. Roberto, estamos já no adiantado da hora, infelizmente hoje eu tive esse atraso, mas eu vou te convidar para você voltar. Os elogios foram inúmeros, eu sei que você acorda cedo amanhã, porque você vai viajar para São Paulo, então já são 20 para meia-noite, além de todo o pessoal que está nos assistindo aqui, que com certeza eu sei que o pessoal também acorda cedo, né? A grande maioria. Eu também tenho sessão de julgamento amanhã cedo. Mas eu vou te dar uns 5 minutinhos para você fazer a tua finalização. Antes eu quero só fazer um comentário, daí já vou fazer o comentário já, para você poder se manifestar sobre o meu comentário, que é o seguinte. O grande X da questão, e eu acho que o grande aproveitamento nesse momento de quem interessa a reforma, ou de quem está interessado pela reforma, é essa ideia de ficar vendendo uma polarização política. Então, eu gosto de falar disso, às vezes as pessoas falam, mas o tema é muito polêmico. Não é, nesse momento, não dá para a gente ter medo de falar nos assuntos. Não dá para viver essa polarização. Então, enquanto a gente ficar nessa coisa de esquerda, direita, a gente não consegue pensar no principal. Previdência, ela é importante para todos, independente se você é de esquerda, independente se você é de direita. Se você é de esquerda, vai de confluência com os teus interesses sociais. Se você é de direita, vai de confluência com os teus interesses econômicos, porque miséria e caos não interessam para ninguém. O capitalismo não sobrevive à falta de aquecimento do mercado, do mesmo jeito que para o socialismo a falta de proteção social. Mas ainda assim, independente de ser esquerda ou direita, vamos dizer radical, para quem está no centro, a gente precisa sim de uma reforma, mas essa reforma ela tem que ser justa. Ela não pode atropelar pessoas, ela não pode, além de não poder atropelar pessoas, ela não pode desproteger, porque senão nós temos um problema muito maior para lidar lá na frente. E tomando como base isso, é que eu sempre convido todos os nossos seguidores a fazer o dito trabalho de formiguinha, né, Roberto? Que eu falo desde a PEC 287. Trabalho de formiguinha é conversar com todas as pessoas, é aproveitar todos os momentos, as lideranças que você tiver acesso. Mas o vereador não vota, não tem problema. O vereador conhece um deputado, o deputado estadual conhece o deputado federal, e assim a gente consegue jogar um pouco de luz nessa escuridão toda que tem sido trazida pela PEC número 6. E eu passo a palavra para o Roberto, então, para ele fazer os comentários finais dele antes da gente encerrar. Tá bom, Roberto? Bem, eu agradeço às pessoas que estão até agora nos assistindo, é uma honra. Aproveito para convidá-los a participar do Congresso de Direito do Estado de Odebrecht, que vai ser aqui em Belo Horizonte, no dia 23, 24 e 25 de maio deste ano. Nós teremos um painel exclusivo com os maiores juristas e teremos também atuários, que esse é um ponto também que eu questiono. E também não foram convidados atuários para a PEC 06. Nós teremos atuário no nosso Congresso.
Então, nós teremos, além de economistas, teremos juristas, principalmente juristas, para discutir essa proposta de reforma. Além de temas interessantíssimos de alterações da MP 871, que foi a micro-reforma da Previdência, que já está em vigor aí, que praticamente acabou com a aposentadoria dos segurados especiais pela questão da comprovação do exercício dessa atividade, e várias outras mudanças, porque existe todo um movimento de que aquilo que o advogado tem conseguido na via judicial, essa medida provisória 871, por exemplo, vou dar um exemplo, a questão da União-Estado, que até então bastava a prova testemunhal, eu comprovar a União-Estado para fim de pensão, até que lá a medida provisória 871 estabelece a exigência de prova documental, ainda que seja um início de prova documental. Por quê? Porque o judiciário tem entendido que não há previsão legal com relação à necessidade de exigência de prova documental. Então, essa medida provisória já foi forjada, nesse sentido, de combater aquilo que os advogados previdenciaristas têm feito um trabalho belíssimo junto ao Poder Judiciário, mas existe, e a PEC 06 também ela prevê isso. Tem um dispositivo que eu achei assim, absurdo, que diz o seguinte, que não poderá ser estendido ou criado qualquer benefício, nem por decisão judicial, a não ser que haja uma prévia fonte de custeio, dizendo expressamente com relação à decisão judicial. Né? Então, por exemplo, a licença maternidade, nós temos algumas decisões que concedem, em caso de parto prematuro, uma extensão, um elastério maior da licença maternidade. Você vê todo um movimento voltado para quê? Primeiro, o Supremo não chegue nada até o Supremo Tribunal, porque não vai estar na Constituição mais essas regras. E segundo, o Judiciário, uma vez que vai estar tudo previsto, ali o rol taxativo de benefício, o rol taxativo de... Então, eles usam muito essa expressão de taxatividade, exatamente para que o Judiciário ele não exerça esse ativismo que ele tem feito em função da efetivação de direitos sociais fundamentais que não são regulamentados por omissão do Congresso Nacional, como, por exemplo, a aposentadoria especial dos servidores públicos, que ensejou a edição da súmula vinculante número 33, como, por exemplo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz que o critério para a comprovação da hipossuficiência não é aquele critério de 1/4 salário mínimo, tem que fazer um estudo socioeconômico individualizado para verificar se há ou não necessidade. Agora, eles estão positivando isso lá no artigo 203 da Constituição Federal. Então, eu acho muito importante que nós, advogados que militam na área, nós conhecemos a importância desse trabalho. Por exemplo, a questão da aposentadoria especial para quem trabalha em área perigosa, eletricidade, o decreto 2172 eliminou esse direito por uma canetada do presidente da República, e na Justiça, o STJ já tem um repetitivo que garante a aposentadoria especial para quem trabalha com tensão acima de 250 volts, mas isso vai acabar se essa PEC 06 for aprovada. Então, nós teremos uma grave limitação dos direitos sociais no Brasil e nós precisamos muito dessa mobilização dos advogados, das lideranças sindicais, da sociedade como um todo, para realmente construir uma reforma da Previdência que seja dialogada. Essa nós não queremos. Essa não reflete o anseio da sociedade brasileira. Essa só vai gerar pobreza, miséria, desigualdade social e agravamento do nosso índice de concentração de renda. Precisamos de outras políticas públicas. Precisamos trabalhar a questão das fontes de custeio. Para mim, a reforma tributária ela tinha que vir antes. Antes de retirar benefícios, você tem que discutir as fontes de custeio, as desonerações tributárias, enfim, aí já entra numa questão mais política, né? E essa reforma ela vem no sentido precipitado, retirando direitos sem rediscutir a Lei 8.212, a Lei do Custeio da Previdência Social. Daí porque, pelo menos, o nosso posicionamento é no sentido de que nós vamos nos mobilizar ativamente, principalmente nas 10 primeiras sessões da Comissão Especial, para que nós consigamos as 171 assinaturas dos deputados federais para apresentar emendas a essa PEC 06,
para que ela seja radicalmente alterada, né? E, se for o caso, ela seja rejeitada em tópico para que nós possamos iniciar uma nova discussão, né? E essa, sim, de forma mais democrática e dialogada com toda a sociedade, inclusive que a OAB seja ouvida. Isso é muito importante. Por que para alterar, para criar o Código de Processo Civil, se criou uma comissão de juristas e para a reforma previdenciária, qualquer especialista, qualquer instituto foi ouvido? Eu deixo essa indagação no ar. Com certeza. Na verdade, Roberto, o que me deixa mais triste é saber que essa é a reforma do oportunismo, né? Porque essa reforma só interessa as questões dos oportunistas. São os interesses financeiros, são os interesses das instituições que vão vender produtos, são os interesses do governo que quer aliviar o seu fluxo interno de caixa, em razão do déficit que é público e não déficit previdenciário exclusivamente. Então, esse oportunismo que se observa em cima de um caixa, que é um caixa que tem bastante dinheiro, claro, por quê? Porque a gente tem um número muito grande de pessoas contribuindo, nós temos as contribuições sociais, porque a Constituição Federal quis assim, né? Não foi porque a gente inventou. Quando eu vou discutir com algum economista, eu sempre digo assim, olha, não fomos nós que inventamos, foi a Constituição, não estamos inventando agora, porque eles falam assim, o advogado previdenciário tem interesse. Não, foi a Constituição que teve o cuidado de colocar todo esse financiamento social para que esse caixa não sofresse o que está sofrendo agora. Pode falar, Roberto, desculpa que eu te cortei. Não, a gente bate muito nessa tecla de que realmente é necessário uma mudança, diversas mudanças na Previdência Social, mas não podemos começar pela retirada de direitos sociais, principalmente daqueles que mais necessitam. O principal sistema de distribuição de renda no Brasil, eu gosto de usar a estatística do próprio IBGE, que mais de 70% dos municípios brasileiros sobrevivem com os recursos do INSS, que são repassados para os municípios, que representam um valor bem superior ao próprio repasse da União para o fundo de participação do município. Então, a questão previdenciária não é além de ser uma questão, sobretudo social, ela também é uma questão econômica. O governo ele tem que dimensionar qual é o impacto que essa demolição, esse desmanche da Previdência Social vai trazer até do ponto de vista econômico, né? Então, os grandes interessados, não há dúvida que são os agentes econômicos, os agentes financeiros, que querem, enfim, que a Previdência, por exemplo, dos servidores públicos, que hoje ela é gerenciada por fundos de pensão, como, por exemplo, o Fipresp, que ela possa ser gerenciada por entidades privadas, né, que visam o lucro. E o nosso regime de capitalização também poderá ser gerenciado por entidades que visam o lucro. Então, essa preocupação que nós temos que manter nosso pilar obrigatório, solidário, baseado na repartição, no pacto intergeracional, que isso é fundamental para a distribuição de renda e também, digo mais, para o crescimento econômico do país. Porque a Previdência não é vilã. Se fosse a vilã de todos esses problemas, por que o Brasil já cresceu tanto? Né? Mesmo com eventuais desequilíbrios financeiros, utilizando só a arrecadação de contribuições previdenciárias e benefícios previdenciários. Nós sabemos que a Previdência não é a vilã. Ela precisa de mudanças, não há dúvida, mas não essas mudanças. Essas mudanças, para mim, vai gerar o agravamento da crise econômica pela qual nós atravessamos. Sem contar que eu nunca vi um vendedor, né, falar mal do seu próprio produto. Então, o próprio governo afugenta as pessoas, por quê? Porque aumenta a informalidade. O que aumenta a informalidade é você dizer que a Previdência não serve para nada, né? 40% da população brasileira que está economicamente ativa não contribui para a Previdência Social, né? No caso dos trabalhadores informais, nós temos 11 milhões de brasileiros que não contribuem para a Previdência Social, embora sejam segurados obrigatórios. A gente costuma até brincar, muitos advogados não contribuem para a Previdência Social, né? Inclusive, especialistas em direito previdenciário não contribuem para o INSS, porque é um descumprimento expresso da Lei 8.312. Então, nós precisamos trabalhar em educação previdenciária,
fiscalização, combate à sonegação, vários pontos fundamentais antes de demolir, de desmanchar a Previdência Social brasileira. Excelente. Roberto, que horas que é o seu voo amanhã? Esse desmanche. Hein? Você está me ouvindo? Esse desmanche dessa que... Previdência Pública, solidária, isso nós nunca aceitaremos, lutaremos até o fim. Com certeza. O teu áudio está tão baixo que eu não estou conseguindo te ouvir direito. Eu perguntei assim, que horas é o teu voo amanhã? Acho que em torno de 7 horas da manhã. Ainda tem que conferir. Então, eu vou deixar você dormir, porque você precisa levar todo esse conhecimento para a audiência de São Paulo amanhã. Eu tenho certeza que o sucesso vai ser garantido junto com todos os nossos amigos que estarão lá também. Então, Roberto, quero te agradecer muito, quero dizer que é um privilégio. Primeiro, é um privilégio ser sua amiga. Segundo, é um privilégio trabalhar para você. E terceiro, é um privilégio poder te ouvir e sempre aprender tantas coisas como eu aprendo todas as vezes que eu te ouço, todas as vezes que a gente se encontra, todas as vezes que você fala com tanto amor como você sempre fala pelo direito previdenciário. Hoje eu não vou fazer aquele jogo rápido, porque eu sei que a sua paixão é o direito previdenciário. Eu sempre pergunto qual que é a sua paixão. Eu sei que a sua paixão é o direito previdenciário. Mas eu vou pedir para você encerrar rapidamente, já são 5 para meia-noite, mas você encerrar dando um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente para aquelas que estão há pouco tempo e ainda não se acostumaram com essa loucura que é o direito previdenciário, que a gente que já vem aí há uns 15, 20 anos, eu já estou 15 anos na Previdência, você deve estar um pouco mais que eu, e a gente já está acostumado, né? Que não é fácil, só que dessa vez está ficando cada vez pior. Então, para encerrar, deixa um conselho para quem está te ouvindo, para quem está começando agora, a respeito dessa luta. Primeiro, Ana, obrigado pelos elogios, toda essa amizade, esse respeito recíproco. Tá? Você é o nosso vice-presidente do Instituto Previdenciário, responsável pelo também a ajuda e colabora efetivamente com o crescimento do IOBREV, e a gente vê que o Instituto tem esse caráter apartidário, motivo pelo qual a gente não faz qualquer segregação com relação a partidos, posicionamentos políticos, partidários, etc. Então, o Instituto está para fornecer um auxílio técnico, para fornecer o nosso posicionamento de quais as repercussões que isso vai trazer para o brasileiro, para o trabalhador. Então, o conselho que eu deixo aqui a todos que estão nos ouvindo é que possam não se preocupar apenas com a atualização do direito previdenciário, do que está no repetitivo do STJ, uma repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, ou seja, essa preocupação nós temos que ter, não há dúvida, é fundamental. Agora, nós temos que estudar a fundo a PEC 06, porque nós, advogados, nós que militamos nessa área, nós temos uma responsabilidade redobrada, né? Porque nós trabalhamos com uma área que lida com essa questão da responsabilidade social, e se nós não formos as vozes dessas pessoas excluídas, certamente nós teremos a destruição da nossa Previdência Social brasileira. Então, é o momento agora. Né? Nós temos essa fase na CCJ, nós estamos trabalhando firmemente, Ana, para que vários pontos sejam já rejeitados por violar cláusulas pétreas, e na comissão especial queremos participar ativamente junto com outras entidades. Eu sou um dos coordenadores, por exemplo, da Frente Mineira Popular em Defesa da Previdência Social, junto com a ILVA, a PAPA, diversas entidades, que congrega mais de 90 entidades somente aqui em Minas Gerais. Então, nós estamos atentos, estamos fazendo diversas cartilhas, em linguagem simples, popular. Então, é preciso que vocês entendam o conteúdo da PEC 06 a fundo, para que vocês possam explicar para a população de uma forma mais simples. E nós, especialistas, nós temos essa responsabilidade. Nós não podemos nos furtar dessa responsabilidade, porque o futuro não será nada alvissareiro se nós não cumprirmos essa responsabilidade.
Excelente, Roberto. Boa noite a todos. E fica o convite novamente para participar do nosso congresso, que nós já estamos aí com quase todas as vagas esgotadas, né, Ana? Então, não deixe a última hora. Porque ano passado nós tivemos esse problema, né? 40 dias antes do congresso, as vagas já tinham sido esgotadas. Então, nós temos um congresso maravilhoso, que nós estamos preparando com todo carinho, e eu acredito que também terá uma importância muito grande dentro do cenário que nós estamos vivendo atualmente. Teremos presença de ministros do STJ, ministros do TST, desembargadores, grandes juízes, grandes processualistas, e dali também sairão moções que serão encaminhadas aos parlamentares. Então, também um momento de networking para você se relacionar com vários colegas de profissão e para você ampliar o seu conhecimento, para cada vez você seja um profissional mais competente, mais eficiente e que seja um ator também nesse cenário que nós estamos vivendo. Não seja uma pessoa que vai apenas assistir o que vai acontecer no Congresso Nacional, que nós possamos influenciar na decisão dos nossos parlamentares. Com certeza, não tenho dúvida, Roberto. E eu deixo aqui o convite para participarem também do nosso concurso de artigos jurídicos. O prazo é agora em abril, então deem uma olhadinha lá no nosso site, no regulamento, www.congressoieprev.com.br. Vão conhecer a programação toda do Congresso e também aproveitar para dar uma olhadinha no concurso de artigos. Esse é um excelente momento para escrever um artigo, pode ser curto, 15 a 20 páginazinhas, mas para trazer um pouquinho de luz para toda essa escuridão. E no final, a gente sempre realiza, ao longo do ano, o IEPREV faz um apanhado, um e-book de todos esses artigos. Então, com certeza, a sua opinião será ouvida e será disseminada pelo todo o Brasil. Então, mais um motivo para participar do concurso de artigos com a gente. Roberto, não vou estender mais, a gente vem estendendo. Um grande beijo para você. Até 2, 3 horas. Obrigada, viu? Não te ouvi. Deixava falando. Porque, olha só, essa PEC aqui, isso aqui é a PEC, né? Então, é muita coisa que nós não conseguimos falar, mas a gente quer, Ana, eu queria te convidar a que você possa oportunizar a outros juristas, a outros profissionais, para tratar especificamente de vários pontos da PEC 06. Aqui foi só uma introdução para que vocês pudessem ver a dimensão do que está por vir aí se nós não agirmos. Mas eu acho que esse trabalho que você faz com as lives é fundamental e eu acho importante que você dê continuidade a esse trabalho, não somente focado no que está em vigor a nossa legislação, mas, sobretudo, do que a PEC, nós possamos pormenorizar cada um desses dispositivos da PEC 06. Não, perfeito. Acho que foi uma excelente dica que você já tinha me dado e a gente vai montar em conjunto, porque eu não monto, né? Eu brinco que eu apresento o programa, mas a produção do programa é nossa em conjunto, né, Roberto? Claro. E para a gente fazer, quem sabe a gente fazer um antes e depois de todos os temas, dividir em benefícios e fazer o antes, como é e como vai ficar, né? De todos os grandes temas da Previdência aí, durante esse período todo do processamento dessa PEC perante o Congresso. Aí nós vamos montar algo bem bacana para você que está nos acompanhando, com toda certeza. Então é isso, Roberto. Não vou te dar a palavra de novo. Porque você precisa dormir para descansar e amanhã ter uma boa viagem. Tá tudo certo? Então, um beijo grande, obrigada. E descanse bem, amanhã uma boa viagem. Abraço para todos vocês que nos acompanharam. Segunda-feira que vem tem mais, às 21 horas. Hoje, infelizmente, peço desculpas pelo atraso. Quem não pôde assistir, pode assistir amanhã. Fica disponível no Facebook. Basta você acessar a página do IEPREV, descer a barra de rolagem, você vai encontrar essa live, vai encontrar diversas outras. Só que, claro, quando ela está no Facebook, você vai ali tendo outras postagens, você tem que ir descendo a barra de rolagem até encontrar. Mas o método mais fácil é
entre no YouTube, canal do IEPREV ou canal da professora Ana Paula Fernandes. Lá vocês vão ver que nós temos tudo isso hospedado lá, são quase 40 lives. Então, a gente tem muita coisa boa para vocês assistirem. Roberto, beijo grande, um beijão para o Lucas, que ficou cuidando aí para nós, né? Fazendo a parte aí da produção, que possibilitou, eu tive um problema no computador, mas ele possibilitou que eu conseguisse fazer através do celular. Mandar um abraço para o meu marido, que veio comigo para Brasília, está jantando sozinho, que ele teve que jantar sozinho, eu estou aqui gravando a live, mas é nos bons e nos piores momentos, né, Roberto? É assim que é o casamento. Perfeito. Acho que era ele que estava te ligando aí. Não. Ele estava sentado aqui do lado, ele tomou até um susto. Mas um beijo grande, então. A gente vai se falando. A gente vai se falando. Fiquem com Deus. Beijão, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima semana. Tchau, tchau, tchau.